Pessoal, vamos falar esse mês de empatia. E a gente vai começar com uma foto que é bastante triste. A gente vai falar de empatia a partir daí, né? Essa foto é do fotógrafo Kevin Carter, de 1993. Ela ganhou um prêmio Pulitzer, inclusive. Ela foi feita no Sudão, na época, né, de uma guerra civil que durou aí anos, décadas, né, na verdade. A ONU, né, estava tentando criar uma grande empatia e uma comoção maior para conseguir doações voluntárias e ajudar essas pessoas lá. É uma foto extremamente triste, né? A gente vê uma menina, né? A foto chama O Abutre e a Menina. A gente vê um abutre esperando essa menina morrer, né? Pra comê-la, né? É um bicho carniceiro. E ele tá lá só de espreita, aguardando isso acontecer. A história dessa foto é que esse fotógrafo, ele desceu para conseguir imagens, né? Para tentar mobilizar as pessoas para que fizessem doação, porque os textos não estavam sendo suficientes para que isso acontecesse, ou seja, não estavam causando empatia suficiente. Então, como ele era um fotógrafo desse tipo de trabalho, né, de campos difíceis, ele fez essa foto logo que ele desceu. Ele estava junto com um colega, foi fazer as fotos dentro da clínica médica e ele fez essa foto. Retornou com essa foto foi vendida, né, para o New York Times, estampando uma das reportagens. Era difícil, né, ter foto desse tipo de situação. E com isso conseguiu, né, arrecadar milhões para essa causa, conseguiu ajudar um pouco mais aí e melhor esse povo. Aqui esse fotógrafo foi muito questionado em relação ao que ele fez com essa menina após essa foto, né? Se ele somente tinha tirado a foto, se ele tinha ajudado, né? Muitas perguntas em relação se a menina tinha sobrevivido. Então criou uma comoção, né, uma empatia muito grande em relação à causa do Sudão e especificamente, individualmente, em relação a essa menina. E isso atormentou esse fotógrafo a ponto de um ano mais ou menos depois ele ter se suicidado, porque ele não conseguiu lidar com isso, né? Então a empatia aí vem misturada, né, com a compaixão numa situação turbulenta e bastante complexa, né? Não havia empatia sem existir a imagem em relação ao que acontecia no Sudão. Essa imagem aumentou a empatia a ponto de haver milhões em doação, melhorou a situação no Sudão. Teve uma empatia muito grande individualmente pela menina por causa da imagem. Ninguém lembrou de ter empatia por um fotógrafo já, né, sofria por ver cenas estranhas, ponto de ele cometer o suicídio depois, questionando, na verdade, ele não ter tido não um ato de empatia, mas um ato de compaixão, que é agir sobre essa empatia que ele estava sendo cobrado. Então, essa introdução é para misturar um pouquinho, falar um pouquinho de todos esses conceitos que a gente vai conversar hoje. Vamos falar de empatia. Empatia, então, é a habilidade, né, a capacidade que a gente tem de compreender o pensamento, o sentimento, a perspectiva de uma outra pessoa e, compreendendo isso, orientar as nossas ações. Quer dizer que a gente vai agir em relação ao que a outra pessoa quer, mas a gente saber se colocar melhor, né, considerando o que a gente pensa, o que a gente sente e o que também a outra pessoa pensa e sente. Do que eu tô falando? Um dos pilares aí de inteligência emocional. Por que eu falei do que a gente pensa, que a gente sente? Porque quando a gente fala dos pilares de inteligência emocional, eu tô falando da minha relação comigo mesmo, do relacionamento intrapessoal, né? Então minha autopercepção, o meu comportamento e também a minha empatia, eu perceber o outro e me relacionar com o outro. Então eu consegui, quanto melhor eu consigo perceber as minhas próprias emoções, minhas próprias motivações, melhor eu consigo perceber isso no outro também, e não necessariamente sentir, mas consigo entender que o outro tem um ponto de vista diferente e mesmo que eu não concorde, consigo respeitar isso. Então ser empático é entender que os interesses e as necessidades de cada pessoa são diferentes. Eu vou conhecer antes de julgar, porque quando eu julgo, eu tô fazendo isso com a minha perspectiva, não com a perspectiva do outro. Eu vou respeitar mesmo sem concordar, enxergar que tem similaridades entre a gente e os outros. Às vezes as histórias são iguais, mas os pontos de vista e as formas de fazer são distintos. Isso precisa ser respeitado. Ter sucesso no relacionamento, mesmo no mundo complexo, com vieses complexos, com motivações complexas, com desfechos também complexos. E ter empatia é demonstrar um verdadeiro interesse em ver, ouvir e sentir a outra pessoa. Não é, tá bom, te ouvi, ok, agora deixa eu falar o que eu penso e desclassificar o que você me disse. É realmente considerar a perspectiva da outra pessoa, respeitar essa perspectiva, mesmo que a gente não concorde. Parece empatia, mas não é. A gente aconselhar ou tentar educar o outro. Porque a partir do momento que eu ouço o outro com todo cuidado, mas eu falo, olha, mas tudo bem, entendi, mas eu acho que você deveria fazer de tal maneira, a intenção pode ser a melhor possível,
mas aí eu já tô usando a minha perspectiva para falar o que o outro tem que fazer, não mais a perspectiva dele. Competir no sentido de comparar. Tá bom, entendi o que você tá me dizendo, entendi sua perspectiva, mas tem gente tão pior, tem coisa tão mais difícil, tem jeito tão mais complicado, desclassificando aquela perspectiva para trazer aí a comparação com diversas outras. Isso não é ser empático, isso é ouvir e desclassificar o que foi ouvido. Da mesma forma, o consolar o outro. Eu ouço aquela perspectiva e coloco aquela perspectiva do outro numa posição de incapacidade. Ai, que dó, né? Que pena. Você não pode fazer nada em relação a isso. Então, eu tô colocando o outro numa posição de incapaz. Entendo o seu ponto de vista, né? Mas entendo também que você não tem o que fazer com isso. E também o encerrar o assunto. Parece empatia, mas não é. Eu ouvi aquilo e falar que eu não aguento mais ouvir aquilo. Já ouvi diversas vezes, isso não tá levando a lugar nenhum. Eu posso até ter razão que aquilo não tá levando a lugar nenhum, não tá solucionando nenhum problema, mas eu esqueço que se a pessoa tá falando aquilo, né, pela enésima vez, é que aquela dor ainda não foi curada. Às vezes acontece com a gente também, né? A gente mesmo não tá conseguindo entender a própria perspectiva, tá irritado, tá repetindo aquilo, não conseguiu lidar com aquela dor, né? Então, ser empático não é simplesmente encerrar o assunto sem entender o porquê o outro ainda tá trazendo aquele assunto. E os benefícios da empatia? A empatia traz muito essa ideia, quando a gente fala de entender outra perspectiva, entender o ponto de vista do outro, de ser algo muito pessoal. Mas, na verdade, quando a gente pensa na melhora das relações interpessoais, na redução do estresse, o que a empatia traz, na verdade, é tirar um pouco dessa pessoalidade, entendendo que o que o outro faz, ele faz por quem ele é, né? Ele não faz isso para provocar a gente, ele não faz isso para cutucar a gente, para desestabilizar a gente. Ou mesmo se estiver fazendo isso com algum tipo de ganho secundário, ele está fazendo isso por algo que ele necessita. Então, entender, né, empaticamente esse ponto de vista é isso, que o que ele está fazendo é por ele, é por uma causa dele, por uma história de vida, por crenças e motivações dele. Se eu conseguir entender as minhas próprias e não misturar tudo isso, eu consigo me comunicar melhor, entender o outro e a mim mesmo melhor e me relacionar melhor. Em relação aos tipos de empatia, né, Daniel Goleman e Paul Ekman dizem aí sobre 3 tipos. A empatia cognitiva, ela tem muito a ver em entender o outro, o ponto de vista do outro de maneira racional. Eu não preciso sentir o que o outro está sentindo, mas eu posso entender racionalmente o que o outro sente, porque que ele tem outro determinado ponto de vista. A empatia emocional, ela tem um ingrediente aí mais afetivo, né? Então eu compartilho um pouco mais daquele sentimento daquela pessoa. Eu posso já ter sentido aquilo antes, eu tô mais próxima de entender, de compreender, ou até de ter sentido aquele sentimento. E a empatia compassiva aí, que já diz a palavra, tem mais a ver com compaixão. Então, eu tô mais envolvida afetivamente, né, com aquele sentimento, eu consigo compreender, compartilhar um pouco mais aquele sentimento e, além de tudo, eu vou agir sobre aquilo. Eu vejo aquilo, eu praticamente consigo sentir aquilo, eu quero tomar uma atitude em relação àquilo que está acontecendo, mesmo aquilo estando acontecendo com uma outra pessoa. E aí é onde a gente precisa tomar cuidado com os limites, nossos próprios limites, os limites do outro, né, em relação ao quanto a gente deve ou não intervir ou invadir a vida do outro, mas com a gente mesmo. O quanto uma empatia em excesso se transforma em mais do que empatia pode angustiar a gente. Quanto o sofrimento do outro, quando vira o nosso sofrimento, na verdade faz com que a gente não consiga mais realmente ajudar o outro, além, né, de prejudicar a gente mesmo. Quanto isso drena a gente emocionalmente e acaba prejudicando todo o ambiente e a gente não consegue, né, nem mais ajudar, nem mais se ajudar. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando esses sentimentos compartilhados se tornam sentimentos prejudiciais e quando a compaixão, a ação, ela passa a prejudicar a gente mesmo, porque aí a gente não tá mais conseguindo ajudar ninguém, além de não estar ajudando, estar prejudicando a gente mesmo. 98% das pessoas são capazes de sentir empatia e se colocar no lugar do outro. Nosso cérebro tá meio programado para isso, mas infelizmente a gente não usa todo esse potencial. A gente distorce um pouco isso. Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos do outro. Toma cuidado, faz isso com cuidado, faz direitinho e melhora os seus relacionamentos. Quem entende o outro
outro, entende a si mesmo. A gente se vê no próximo mês. Próximo mês a gente vai falar de altruísmo. Tá buscando aí como ser feliz? A gente pensa que ser feliz é a gente conseguir fazer as coisas pra gente mesmo. Diversas pesquisas contam aí pra gente que uma das maneiras de ser feliz é ser altruísta, fazer pro outro. A gente vai conhecer isso um pouquinho melhor no próximo mês. Vejo vocês lá. É durante o voo que encontramos a coragem para enfrentar os ventos adversos da vida.